Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, tá? Essa aqui, como referência, a gente vai ter a própria legislação, né, o próprio DCN, que está disponível no site do MEC, né, mas encontra fácil pela internet alguns textos explicativos sobre o que são, né, um resumo do que são as diretrizes curriculares nacionais. Nossa proposta aqui não é entrar especificamente no conteúdo, né, das diretrizes, o que essa legislação estabelece como diretriz para a educação básica, mas entender, né, o que são as diretrizes, né, como que elas se inserem aí no conjunto das legislações e no conjunto do arcabouço legal sobre a educação básica, tá certo? Bom, então as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, elas têm sua origem na LDB, ou seja, a LDB lá de 1996 já estabelecia a necessidade de criação dessas diretrizes curriculares nacionais, tá certo? Então elas vão sendo elaboradas a partir da LDB de 1996 e vão passando por atualizações também ao longo dos anos, tá certo? A última versão que a gente tem das diretrizes curriculares nacionais da educação básica como um todo é de 2013, mas a gente vai ver também que na questão, nas especificidades do ensino médio, a gente tem atualizações mais recentes ainda, tá? Quem é que elabora essas diretrizes curriculares nacionais? É o Conselho Nacional de Educação. Ele é responsável pela discussão e elaboração das diretrizes. Mas o Conselho Nacional de Educação, ele elabora, né, discute e elabora essas diretrizes curriculares, contando com a participação de diferentes setores da sociedade, né, nessa discussão, nessa elaboração das diretrizes. Que setores são esses da sociedade? São setores interessados, né, de certa forma envolvidos com o campo da educação básica, né, especialmente os conselhos nacionais de secretários estaduais e municipais de educação, né, então os secretários estaduais e os secretários municipais formam cada esfera, né, os seus conselhos nacionais de secretários, e tanto o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, quanto os conselhos nacional, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Educação participam também da elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Além disso, pesquisadores do campo da educação, né, a Associação de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, a ANPED, né, também tem uma participação muito relevante na definição dessas diretrizes, né? Os docentes também têm ali formas de participação, né, os professores. Os dirigentes estaduais e municipais, não necessariamente os secretários, né, que participam por meio dos conselhos, mas outros dirigentes, né, da educação em nível estadual e municipal também participam, né? Além dos representantes das escolas privadas, né, também fazem parte ali desses setores da sociedade que participam, junto com o Conselho Nacional de Educação, da elaboração, da discussão e elaboração dessas diretrizes curriculares nacionais. Qual que é o objetivo das diretrizes, né, das DCNs? É promover uma equidade do ensino, ou seja, estabelecer o conteúdo que seja básico para todo o país. Claro que respeitando e considerando os diferentes contextos, as especificidades regionais, especificidades locais, né? Mas é garantir um parâmetro mínimo comum ao conjunto do país, né? A gente está num país de dimensões continentais, um país muito extenso territorialmente, com uma diversidade regional, diversidade cultural muito ampla, né? E o que as diretrizes curriculares nacionais buscam estabelecer é um padrão, né, uma estrutura mínima de conteúdos, né, de áreas de conhecimento comum a toda a população, a todo o país, tá certo? Promovendo, né, tentando buscar uma equidade dentro da diferença, dentro da diversidade, né? Então busca, né, estabelecer esses conteúdos básicos para todo o país, levando em conta, é claro, as, as, as especificidades regionais, né, o contexto de cada região,
né? E as diretrizes, ela tem um caráter de norma obrigatória, ou seja, ela é um princípio, um, é, um ordenamento legal obrigatório para a educação básica, ou seja, dentro desse mínimo estabelecido, dentro das diretrizes curriculares nacionais, os estados, os municípios, as instituições escolares podem acrescentar, mas nunca menos do que aquilo estabelecido pelas DCNs, né, pelas diretrizes curriculares nacionais. Elas têm caráter obrigatório, né, elas vão definir os princípios, os fundamentos e os procedimentos da educação básica, né? Ela é uma diretriz, né? Existe uma diretriz, existem as diretrizes gerais da educação básica, né? Que tentam dar conta de todas as questões relativas à educação básica, mas ela também se desdobra em diretrizes específicas para cada um dos níveis dentro da educação básica, né? Cada um dos ciclos dentro da educação básica. Então, existem as diretrizes gerais da educação básica, mas existem diretrizes específicas para a educação infantil, para o ensino fundamental, né, nos seus ciclos, e para o ensino médio. É, o ensino médio são as diretrizes específicas do ensino médio foram as que sofreram alterações mais recentes com a reforma do ensino médio em 2018, né? A do ensino fundamental e educação infantil, elas são um pouco mais antigas, né? E não passaram por atualizações tão recentes, tá certo? Quando vocês abrem o documento das diretrizes curriculares nacionais da educação básica, vocês vão ver ali no próprio índice uma divisão, né, dos capítulos para essas diretrizes específicas, né? Existem diretrizes específicas para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também diretrizes para o ensino técnico profissionalizante, diretrizes para a educação quilombola, para a educação no campo, ou seja, é um documento amplo que trata de questões mais específicas em cada um dos seus capítulos, tá certo? E essas diretrizes gerais da educação básica e as diretrizes específicas para cada um dos segmentos da educação básica, elas buscam orientar o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, né? Então, elas orientam a organização, a articulação, né, desses currículos escolares, o desenvolvimento dessas atividades, né, previstas no currículo e também a avaliação do próprio currículo, tá certo? Então, o que as diretrizes curriculares nacionais buscam estabelecer essa orientação para que os currículos das escolas e dos sistemas de ensino sejam elaborados, desenvolvidos e também avaliados, né? Com isso, a gente toca numa questão que é muito importante, né, para esse, para essa, para esse tema, né, da definição das diretrizes curriculares nacionais, que é a questão da autonomia, né? A União, né, por meio do Conselho Nacional de Educação, estabelecendo diretrizes mínimas para o conjunto da sociedade, ou seja, para todas as escolas e todos os sistemas de ensino, né, elas conseguem promover a autonomia dos professores, das escolas, né, das redes municipais e estaduais de ensino. A legislação prevê e incentiva essa autonomia, ou seja, dentro da legislação, dentro da LDB, né, que define ali a construção das diretrizes curriculares nacionais, há há como prerrogativa, há como premissa a autonomia, né, e o incentivo à autonomia das instituições e dos professores, né? Então, as instituições, os sistemas de ensino, as escolas, elas têm autonomia para elaborar os seus currículos a partir de uma seleção dos conteúdos mais apropriados dentro das áreas de conhecimento estabelecidas pelas DCNs, né, estabelecidas pelas diretrizes. Ou seja, a autonomia das instituições, dos professores, na elaboração dos seus projetos políticos pedagógicos, dentro da elaboração dos seus currículos, né, é uma autonomia dentro daquelas áreas do conhecimento já definidas pelas DCNs. Né? Isso é uma forma de garantir a autonomia, garantindo
também um padrão mínimo, garantindo também uma equidade, né, nos currículos, um conteúdo mínimo que seja igual ou equivalente em todo o território, em todas as instituições, tá certo? Então, há sim a previsão de uma autonomia, é claro que a gente pode discutir caso a caso se essa autonomia é respeitada ou não, né? Mas essa autonomia ela se dá dentro de um limite estabelecido pelas próprias DCNs, né? Pela própria diretriz. Ou seja, dentro das áreas do conhecimento definidas como mínimas e obrigatórias para todos os sistemas de ensino, para todas as escolas, para todas as regiões, para todos os municípios, né? Dentro dessas áreas do conhecimento, cada instituição, cada sistema de ensino pode selecionar os conteúdos mais apropriados para serem mais ou menos desenvolvidos de acordo com as especificidades locais, com as especificidades de cada instituição, de cada região, tá certo? Para finalizar, é importante aqui a gente já ir entendendo, né, algumas diferenças, né, que a gente vai aprofundar isso em outras aulas, mas a, a, a gente colocar aqui a diferença entre as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais e a Base Nacional Comum Curricular, tá certo? Bom, primeiro em relação à BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Enquanto a DCN, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais, formam a estrutura dos currículos em nível nacional, a BNCC vai dar o detalhamento dos conteúdos e competências. Ou seja, a DCN, né, as Diretrizes Curriculares Nacionais, elas são mais amplas e formam a estrutura. A BNCC vai especificar, vai detalhar mais, de forma mais cuidadosa e mais específica, os conteúdos e as competências a serem desenvolvidas, né, por meio dos currículos, né? Também vai ter a BNCC específica para cada segmento da educação básica, tá certo? Como a gente falou, né, comentou aqui, o ensino médio passou por uma reforma recente, em 2018, o que alterou as diretrizes curriculares nacionais específicas do ensino médio, então tem essa alteração mais recente de 2018, e, consequentemente, também a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio também foi alterada, tá certo? Diante dessa reforma recente que a gente vai comentar em outros momentos. Então, em relação à BNCC, a DCN é uma base, forma a estrutura, uma base mais ampla, enquanto a BNCC é mais específica, né, para os segmentos de ensino, né, detalhando os conteúdos e competências. Já os parâmetros curriculares nacionais, né, eles vão apontar diretrizes separadas por disciplina. Então, a gente vai ter PCNs, né, Parâmetros Curriculares Nacionais de História, Geografia, de Língua Portuguesa, de Sociologia, de Literatura, de Matemática, né? Ele vai ser específico por disciplina, né? Só que o PCN, ao contrário das diretrizes curriculares nacionais, o PCN não é obrigatório, ele não tem caráter obrigatório, ele tem um caráter de orientar. Ou seja, existe uma diretriz nacional, né, que define os currículos da educação básica. O PCN vai definir os currículos, né, de forma mais específica por disciplina, mas essas definições por disciplina, né, dos PCNs não têm caráter obrigatório. Eles são uma orientação, formam ali um norte, né, um caminho mais ou menos que as instituições e os sistemas de ensino devem seguir, né, para elaborar os currículos específicos de cada disciplina, mas não são obrigatórios. O que é obrigatório é a diretriz que é mais ampla, que é essa base que estrutura a, a, os currículos em nível nacional, certo? O fato do PCN não ser obrigatório tem a ver também com a questão da autonomia, né? Se você detalha muito os conteúdos curriculares por disciplina, né, isso dá uma margem menor para a autonomia ali de elaboração dos currículos por parte das escolas, das instituições, das redes de ensino, tá certo? Então,
o que eu gostaria de chamar a atenção é isso, né, esse caráter mais geral das DCNs. DCN é obrigatória, PCN não é obrigatório, BNCC é obrigatório, é mais específico, é obrigatório, e aí a questão da BNCC, como a gente vai discutir em outros momentos, interfere um pouco na questão da autonomia também, mas aqui no nosso assunto, DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais, o que nos importa saber agora no momento é esse objetivo, né, de promover uma equidade, garantir os conteúdos básicos para todo o país, né, e como norma obrigatória, tá certo? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida me procurem e um grande abraço.